O pastor protestante Paul Schneider foi um dos muitos cidadãos alemães que ficaram sob a atenção da polícia política do regime nacional-socialista. Após criticar publicamente dirigentes nazis do púlpito, foi denunciado em repetidas ocasiões, declarado politicamente pouco confiável e expulso da sua região. Apesar das proibições, regressou à sua paróquia e continuou pregando. Em 1937 foi preso e, em novembro de 1938, enviado ao campo de concentração de Buchenwald. Ali permaneceu em isolamento, submetido a maus tratos constantes e pressões para que abandonasse o seu ministério religioso. Negou-se. Em 18 de julho de 1939, morreu sob custódia das SS. O seu caso reflete como os mecanismos policiais e administrativos do regime foram utilizados para eliminar toda forma de oposição considerada perigosa para o Estado Nacional Socialista. Como um pequeno grupo passou a se tornar um dos instrumentos mais temidos do regime nazi. A origem do poder sem limites. Após a criação do Império Alemão em 1871, Prússia, o estado mais extenso do país, contava já com uma polícia política própria. Sob a direção de Wilhelm Stieber, um jurista convertido em agente do Estado, este corpo especializou-se na vigilância interna e na inteligência exterior. Stieber, conhecido como o principal espião de Bismarck, estabeleceu métodos de infiltração que exigiam aos agentes levar vidas aparentemente normais para ganhar a confiança dos ambientes que deviam observar. O objetivo principal desta polícia não eram criminosos comuns, mas sim partidos e movimentos considerados uma ameaça para a ordem estatal, especialmente o socialismo e o comunismo. O colapso do Império em 1918 não supôs o desaparecimento desta estrutura. A República de Weimar decidiu conservar a polícia política, reorganizando-a dentro do Ministério do Interior prussiano. Sob distintas denominações, sua missão foi definida como a prevenção e perseguição de delitos de caráter político. No final da década de 1920, este corpo contava com milhares de funcionários repartidos por todo o território prussiano, em sua maioria procedentes da polícia criminal ordinária. Durante os anos finais da República, a polícia política vigiou tanto os comunistas como o emergente Partido Nacional Socialista. Antes de 1933, dezenas de milhares de procedimentos judiciais foram abertos contra militantes nazis, e os discursos de seus líderes eram observados de forma sistemática. No entanto, o equilíbrio começou a romper-se em 1932, quando Franz von Papen foi nomeado chanceler, e Hermann Göring assumiu o controle efetivo da polícia prussiana. A partir desse momento, a luta contra o comunismo se converteu na prioridade absoluta. Göring, veterano de guerra e figura destacada do movimento nazi, reorganizou rapidamente o aparato policial, destituiu comandos considerados leais à democracia e criou unidades especiais dedicadas exclusivamente à perseguição da esquerda. Na Prússia, apoiou-se em Rudolf Diels, um funcionário experimentado que soube adaptar-se com rapidez ao novo clima político. Sob sua direção, a seção política existente se transformou no núcleo inicial do que logo seria a Gestapo. Enquanto isso, na Baviera, Heinrich Himmler e seu colaborador mais próximo, Reinhard Heydrich, desenvolviam um projeto paralelo. Desde a direção das SS, Himmler buscava construir um sistema de segurança baseado na lealdade ideológica e no controle total. Heydrich, jovem, ambicioso e metódico, foi posto à frente de um serviço de inteligência que logo superou em agressividade qualquer estrutura anterior. Seu objetivo não era apenas vigiar, mas identificar, classificar e eliminar os inimigos da nova ordem. A ascensão nazi ao poder em janeiro de 1933 acelerou todos estes processos. A repressão tornou-se imediata e massiva. Após o incêndio do Reichstag em fevereiro, o governo promulgou um decreto que suspendia as liberdades fundamentais e permitia deter qualquer pessoa sem controle judicial. Nascia assim a figura da custódia protetora, um instrumento legal que anulava qualquer garantia processual. Em abril de 1933, Göring assinou a lei que criava oficialmente a Gestapo, a polícia secreta do Estado. Embora inicialmente limitada à Prússia, esta nova instituição ficava fora do controle judicial ordinário e tinha como missão investigar qualquer atividade considerada perigosa para o regime.
Sua sede se estabeleceu na Prinz Albrecht Straße de Berlim, um edifício que logo se converteria em símbolo do terror político. Durante os primeiros meses, a violência transbordou. Milhares de comunistas foram presos e enviados a centros de detenção improvisados, conhecidos como campos de concentração selvagens. As SA, integradas como polícia auxiliar, atuaram com extrema brutalidade. As execuções extrajudiciais, as torturas e os assassinatos se multiplicaram. Inclusive dentro do próprio aparato policial surgiram tensões perante o caos gerado. Perante esta situação, o regime decidiu reorganizar o sistema repressivo. As SA foram afastadas progressivamente e o controle dos campos de concentração passou às mãos das SS. Em Baviera, Himmler estabeleceu um modelo centralizado que combinava polícia política, campos de internamento e guardas SS sob uma única autoridade. Este esquema expandiu-se rapidamente ao resto dos estados alemães. A luta pelo controle do aparato de segurança intensificou-se em 1934. Ernst Röhm, chefe das SA, aspirava a transformar sua organização no núcleo de uma nova polícia do Estado e subordinar inclusive o exército. Suas ambições converteram-no em um perigo para Hitler e para os dirigentes nazis que buscavam estabilidade. A solução chegou em junho desse ano, durante a chamada Noite das Facas Longas. Em uma operação coordenada pelas SS e pela Gestapo, Röhm e dezenas de dirigentes das SA foram presos e executados sem julgamento. Junto a eles morreram antigos rivais políticos, figuras conservadoras e inimigos pessoais do regime. A matança foi legalizada retroativamente como uma medida de defesa nacional. Com ela, as SS e a Gestapo saíram definitivamente reforçadas. Após a purga, Himmler assumiu o controle total da polícia política. A Gestapo deixou de ser uma instituição prussiana para se converter em um órgão de alcance nacional. Nos anos seguintes, consolidou-se sua estrutura administrativa mediante sistemas de arquivos centralizados, fichas individuais e seções especializadas destinadas a distintos grupos definidos como inimigos do Estado. Ao início da guerra, em 1939, estas estruturas foram integradas em uma nova entidade central, o Escritório Principal de Segurança do Reich. Com isso, culminava um processo de concentração do poder repressivo. A Gestapo passou a ocupar um lugar estável dentro do aparato do Estado nazi, encarregada de identificar, vigiar e neutralizar qualquer pessoa considerada uma ameaça para o regime. A maquinaria do controle, arquivos, relatórios e decisões. A propaganda do regime insistia em uma imagem muito concreta, a Gestapo como uma presença constante, omnipresente, capaz de ver e ouvir em qualquer canto da Alemanha. Essa ideia foi cuidadosamente construída, mas não refletia a realidade. Em termos numéricos, a Gestapo foi sempre uma organização pequena. Em 1933 contava com apenas 1.000 empregados. 4 anos mais tarde, em 1937, o número havia aumentado para cerca de 6.500. Em 1939, rondava os 15.000 efetivos, e apenas ao final da guerra, em 1944, alcançou sua cifra máxima, com cerca de 32.000 empregados, incluindo pessoal administrativo. Ainda assim, o número de agentes operativos em tempo integral nunca superou os 16.000 em toda a Alemanha nazi. Para compensar esta debilidade estrutural, a Gestapo recorreu ao uso de informadores. Não existe um registro completo do número total de confidentes nem das compensações que recebiam. Após a guerra, as autoridades estadunidenses encontraram em Frankfurt fichas de 1.200 informadores ativos. Muitos deles procediam de antigos grupos opositores e aceitaram colaborar como agentes duplos em troca de sair da prisão ou de campos de concentração. Entre os informadores havia também sacerdotes católicos. Em Düsseldorf, conservam-se listagens com cerca de 300 informantes, todos com passado comunista. A informação obtida mediante estes canais foi especialmente eficaz contra a resistência comunista, embora a Gestapo fracassou por completo na hora de detectar o complote do 20 de julho de 1944 contra Hitler. Desde setembro de 1939, a Gestapo ficou integrada no escritório 4 do Reichssicherheitshauptamt, o organismo central de segurança do Reich, com sede em Berlim. Este escritório empregava cerca de 1.500 funcionários e estava dividida em 6 seções.
Uma ocupava-se dos inimigos políticos do regime, como marxistas, comunistas e opositores liberais. Outra vigiava as igrejas, as seitas religiosas, os judeus e os maçons. Uma terceira gerenciava as ordens de custódia protetora. Outra encarregava-se dos territórios ocupados. Existia, além disso, uma seção dedicada à espionagem interior e exterior, e uma última centrada no controle de fronteiras, documentos de identidade e trabalhadores estrangeiros. A direção da Gestapo em Berlim estava composta por 3 perfis bem definidos. Em primeiro lugar, antigos policiais criminais com experiência prévia, muitos dos quais não haviam pertencido ao Partido Nazi antes de 1933. Em segundo lugar, jovens administradores com formação universitária e ambições profissionais claras. Em terceiro lugar, membros procedentes do SD, incorporados através das SS e da estrutura do partido. Entre 1936 e 1945, o diretor da Gestapo foi Heinrich Müller. Nascido em Munique em 1900, filho de um policial e criado em um ambiente católico operário, abandonou a escola sem títulos acadêmicos. Seus relatórios escolares o descreviam como um estudante comum. Entrou na polícia em 1918, atraído pela estabilidade laboral e pelo sistema de pensões. Serviu sob a monarquia bávara, a República de Weimar e o regime nazi. Não se filiou ao Partido Nazi até 1939 e o fez por motivos profissionais. Sua ascensão deveu-se à sua capacidade administrativa e à sua eficácia perseguindo redes comunistas. Müller destacou-se tanto como burocrata meticuloso como investigador eficaz. Identificou a implicação britânica no assassinato de Reinhard Heydrich em 1942 e desmantelou a rede de espionagem conhecida como a Orquestra Vermelha. Seus superiores o consideravam politicamente adaptável, mais próximo a um nacionalismo conservador do que a uma ideologia radical. Exigia ao seu pessoal altos padrões de eficiência e revisava pessoalmente numerosos expedientes. Mantinha uma relação estreita com Reinhard Heydrich e compartilhava refeições com outros altos cargos em lugares centrais de Berlim. Os chefes de seção na sede central seguiam trajetórias similares. A maioria havia começado sua carreira na polícia criminal durante a República de Weimar. Na seção dedicada à luta contra o comunismo, os responsáveis eram homens nascidos entre finais do século XIX e princípios do XX, com formação universitária, geralmente em direito ou economia. Apenas um deles havia sido membro ativo do Partido Nazi antes de 1933. A seção encarregada dos assuntos religiosos e judeus incluía uma subseção dedicada às deportações. Esta estava dirigida por Adolf Eichmann, nascido em 1906, carecia de estudos universitários e de experiência policial prévia, o que o convertia em uma exceção dentro da hierarquia da Gestapo. Após sua incorporação ao SD, especializou-se em assuntos judeus e organizou deportações desde Áustria e Checoslováquia, antes de assumir o controle do departamento correspondente em Berlim. A seção mais numerosa ocupava-se da gestão administrativa de detenções e expedientes. Seus responsáveis procediam quase exclusivamente da polícia criminal. Neste âmbito, elaboraram-se diretrizes para os chamados interrogatórios reforçados, que incluíam o uso de violência física. Outra seção, formada por funcionários jovens, com estudos universitários e vínculos com o SD, operava nos territórios ocupados e participou diretamente nas ações dos Einsatzgruppen. A nível regional, a Gestapo contava com 54 escritórios. Seus chefes eram, em sua maioria, homens jovens de classe média, com títulos universitários e frequentemente doutorados. Não costumavam ter vínculos com as comunidades locais. Após passar por cursos especializados em Berlim, assumiam amplos poderes de decisão. Determinavam quais casos se investigavam, atribuíam expedientes e decidiam prioridades. Muitos deles mostravam um compromisso ideológico claro com o regime. Em contraste, os agentes de base eram muito distintos. Procediam majoritariamente de ambientes operários ou da pequena burguesia. Haviam deixado a escola aos 16 anos e careciam de estudos superiores. A maioria não ascendia dentro da organização. Muitos dos policiais incorporados antes de 1933 permaneceram em seus postos até o final do regime. Durante a guerra, apenas uma minoria ostentava patentes nas SS.
Os métodos de trabalho da Gestapo seguiam um procedimento definido. Os casos costumavam iniciar-se a partir de denúncias de cidadãos, chamadas telefônicas ou relatórios de líderes locais do partido. Todas as denúncias eram investigadas. O chefe do escritório decidia qual agente se encarregava do caso. O investigador compilava informação, ordenava detenções e realizava interrogatórios. Cada detido era fotografado, fichado e se abria um expediente individual que incluía dados pessoais, antecedentes, declarações e provas documentais. Estes arquivos podiam alcançar centenas de páginas e estavam pensados para seu possível uso judicial. O interrogatório era o eixo central da investigação. O objetivo era obter uma confissão. As decisões finais eram tomadas de forma hierárquica, com intervenção de promotores e autoridades superiores. Embora a tortura não figurasse oficialmente nos regulamentos, foi utilizada em determinados casos, especialmente contra comunistas e outros grupos assinalados. Existiam castigos autorizados, como os açoites com vara de bambu e outros métodos não oficiais que foram descritos por sobreviventes após a guerra. Apesar da imagem de poder absoluto, a Gestapo operava dentro de uma estrutura burocrática complexa, com procedimentos formais e uma clara cadeia de comando. Sua eficácia não residia no número de agentes, mas na combinação de denúncias, controle administrativo e um sistema de arquivos que permitia vigiar amplos setores da população. Deus frente ao Estado, a vigilância das igrejas. Em Mein Kampf, Adolf Hitler atacou com dureza as igrejas cristãs por não haverem compreendido, segundo ele, a importância central da chamada questão judia. O ponto 24 do programa do Partido Nacional Socialista continha uma formulação ambígua sobre religião, na qual se exigia liberdade para todas as confissões, sempre que não representassem um perigo para o Estado, nem entrassem em conflito com os costumes e a moral da chamada raça alemã. O partido afirmava defender um cristianismo positivo, sem vincular-se a nenhuma denominação concreta, e declarava combater o que definia como materialismo judeu tanto dentro como fora de suas fileiras, sustentando que a saúde da nação apenas podia ser alcançada se o bem-estar comum se antepusesse ao individual. Na prática, o regime nazi estava decidido a reduzir a influência do cristianismo sobre a população alemã. O censo de 1939 mostrava a magnitude do desafio. 95% de quem vivia dentro das fronteiras alemãs de 1933 se declaravam membros de uma das duas igrejas cristãs, enquanto apenas 1,5% se definia como ateu. Esta realidade ajuda a explicar por que tão poucos expedientes da Gestapo contra clérigos se iniciaram a partir de denúncias procedentes de cidadãos particulares. Após chegar ao poder, Hitler afirmou publicamente que protegeria o cristianismo como base moral da sociedade alemã, embora em privado tenha expressado uma opinião muito diferente, assegurando que nem o catolicismo nem o protestantismo tinham futuro para os alemães e que não era possível ser ao mesmo tempo cristão e alemão. Em uma anotação de seu diário datada de 29 de dezembro de 1939, Joseph Goebbels descreveu Hitler como uma pessoa profundamente religiosa, mas completamente hostil ao cristianismo, ao qual considerava um signo de decadência e uma derivação do judaísmo, algo que, segundo ele, podia ser visto refletido na similitude de seus ritos. Em 23 de março de 1933, em um discurso perante os deputados do Reichstag, Hitler adotou um tom conciliador em relação às igrejas cristãs, assegurando que o governo nacional reconhecia ambas as denominações como fatores essenciais para a estabilidade social, que respeitaria os acordos existentes com as igrejas e os estados federados e que garantiria sua influência na educação e na vida pública, promovendo uma cooperação sincera entre igreja e Estado. Para tranquilizar os católicos, iniciaram-se negociações com o Vaticano que desembocaram na assinatura de uma concordata em 20 de julho de 1933, rubricada em Roma pelo vice-chanceler Franz von Papen em nome do governo alemão e por Monsenhor Eugênio Pacelli em representação da Santa Sé. Estas manifestações públicas de tolerância ocultavam uma agenda muito diferente. As igrejas cristãs deviam submeter-se à uniformidade exigida pelo regime ou afrontar uma perseguição progressiva. A Gestapo, sob ordens diretas de Reinhard Heydrich, recebeu instruções para preparar planos destinados a responder a qualquer signo de dissidência religiosa.
A rejeição de Reinhard Heydrich em relação às igrejas era profunda, e Heinrich Himmler compartilhava esse desprezo, embora em público tentasse apresentar as SS como respeitosas com o sagrado, diferenciando entre religião e a disciplina ideológica que exigia de seus homens. Embora a Gestapo tenha liderado a ofensiva contra a influência cristã, evitou interferir diretamente nos ofícios religiosos. Uma circular enviada aos escritórios da Gestapo em Baviera, em 6 de maio de 1935, ordenava vigiar atentamente as atividades do clero, mas proibia qualquer intervenção durante os serviços religiosos, exigindo unicamente relatórios imediatos sobre assuntos relevantes. A Igreja Evangélica Protestante representava cerca de 40 milhões de pessoas, aproximadamente 66% da população, e estava organizada em 28 igrejas regionais luteranas e calvinistas com ampla autonomia. Muitos pastores mantinham uma forte tradição de lealdade ao Estado e haviam sido hostis à República de Weimar. Em 1933, ao redor de 40% do clero evangélico era membro do Partido Nazi. Nesse contexto, surgiu o movimento dos chamados cristãos alemães, integrado por cerca de 3.000 dos 17.000 pastores protestantes, que defendiam a criação de uma igreja do Reich centralizada e alinhada com o nacional-socialismo, excluindo clérigos considerados não-ários. Nas eleições eclesiásticas de julho de 1933, este grupo obteve 75% dos votos e logrou o controle de numerosas igrejas regionais. Ludwig Müller foi nomeado bispo do Reich. Os cristãos alemães promoviam uma versão do cristianismo despojada de elementos judeus e rejeitavam símbolos como a cruz, que consideravam um sinal de derrota. Estas propostas provocaram uma reação entre setores do clero que as consideravam inaceitáveis de um ponto de vista teológico. Martin Niemöller, pastor no distrito berlinense de Dahlem, converteu-se em uma das figuras centrais dessa oposição. Embora tivesse sido um nacionalista conservador e tivesse recebido favoravelmente a nomeação de Hitler como chanceler, enfrentou os cristãos alemães por motivos estritamente doutrinais. Em 1934, um sínodo celebrado em Barmen, inspirado pelo teólogo Karl Barth, rejeitou as doutrinas dos cristãos alemães e defendeu os princípios centrais do cristianismo. Deste movimento surgiu a chamada Igreja Confitente, a qual se uniram cerca de 9.000 pastores, a maioria com formação universitária e escassa afiliação ao Partido Nazi. Perante o fracasso da tentativa de nazificar o protestantismo, Hitler decidiu arquivar esse projeto. Em 1935, criou-se o Ministério de Assuntos Eclesiásticos, dirigido pelo jurista nazi Hans Carroll, com o objetivo de controlar as igrejas protestantes e debilitar a resistência interna. Em 1937, a Gestapo estabeleceu uma seção especializada, a 4B, encarregada de vigiar igrejas, seitas e a população judia, integrada por antigos sacerdotes e pastores que aportavam conhecimentos internos sobre o funcionamento das confissões. Casos como o do pastor Enke Hanse, vigiado pela Gestapo desde 1937, mostram o funcionamento deste controle. Seus sermões críticos foram registrados, mas não se procedeu à sua prisão imediata. Em geral, a Gestapo atuou com cautela perante os pastores da Igreja Confitente, e os processos judiciais eram pouco frequentes. Inclusive no caso de Martin Niemöller, absolvido inicialmente por um tribunal especial em março de 1938, foi Hitler quem ordenou sua nova prisão e seu internamento em campos de concentração. Enquanto isso, a Igreja Católica, que representava cerca de 33% da população, foi considerada com maior desconfiança. Heydrich a via como uma instituição com lealdades estrangeiras. Embora a concordata nunca tenha sido anulada formalmente, suas disposições foram vulneradas de maneira constante mediante prisões, confiscos, fechamentos de escolas e campanhas de descrédito. A Gestapo elaborou diretrizes específicas para tratar com sacerdotes católicos, permitindo sua detenção apenas em determinadas circunstâncias, mas submetendo-os a uma vigilância permanente. Numerosos casos documentam esta pressão constante, desde breves encarceramentos por comentários críticos até longas campanhas de fustigamento. Em 1937, após a publicação da encíclica Mitbrennender Sorge, que denunciava as violações da concordata, a repressão se intensificou. Buscas, confiscos e prisões se multiplicaram,
e celebraram-se conferências internas da Gestapo para coordenar a vigilância do clero e a infiltração de informadores nas paróquias. A partir de 1939, a política do regime oscilou entre a repressão e a cautela, especialmente durante a guerra, quando Hitler temia conflitos abertos com as igrejas. Não obstante, a Gestapo manteve uma vigilância constante, elaborou relatórios periódicos e continuou atuando contra clérigos considerados perigosos, incluídos sacerdotes implicados em denúncias da eutanásia, em críticas à condução da guerra ou na defesa pública dos judeus. Os grupos religiosos minoritários foram tratados com muito maior dureza. As testemunhas de Jeová, proibidas desde os primeiros meses do regime, foram perseguidas de forma sistemática. A Gestapo as considerava fanaticamente hostis ao Estado por se negarem a saudar Hitler, servir no exército ou participar em organizações nazis. Milhares foram encarcerados, enviados a campos de concentração e submetidos a castigos extremos, muitos deles preferindo a morte antes que renunciar à sua fé. Os expedientes da Gestapo mostram interrogatórios, detenções repetidas e transferências para campos como Sachsenhausen e Buchenwald, onde as testemunhas de Jeová foram identificadas com um triângulo púrpura e submetidas a trabalhos forçados e castigos exemplares. A vigilância e repressão mantiveram-se até o final do regime, com instruções claras para internar novamente qualquer membro libertado que retomasse suas práticas religiosas. Comunismo sob custódia, a repressão política total. O 13 de maio de 1943, o jovem ativista comunista Walter Husemann escreveu uma carta de despedida a seu pai no mesmo dia em que ia ser executado. Nela afirmava que morria do mesmo modo em que havia vivido, como combatente na luta de classes, e sustentava que apenas quando chega o momento de derramar sangue se demonstra se alguém é realmente comunista. Pessoas como Walter Husemann formaram o grupo político perseguido de maneira mais sistemática pelo regime nazi. Manter uma militância comunista ativa sem ser denunciado perante a Gestapo resultava extremamente difícil. Entre 1933 e 1945, a maioria dos ativistas comunistas passaram por prisões ou campos de concentração, onde foram submetidos a torturas, espancamentos e pressões psicológicas. Apenas em 1933, ao redor de 60 mil comunistas foram presos e cerca de 2.000 morreram. Antes da chegada de Hitler ao poder, a Alemanha contava com o maior partido comunista fora da União Soviética. Fundado em 1919, o Partido Comunista Alemão havia surgido como a voz radical de amplos setores do proletariado industrial. Estava dirigido por Ernst Thälmann, uma figura carismática e direta, percebida como um representante genuíno da classe trabalhadora. Em janeiro de 1933, o partido contava com cerca de 360 mil membros oficiais, com uma idade média de 30 anos, o que evidenciava sua forte implantação entre os jovens dos grandes núcleos industriais. Os empregados administrativos, profissionais e funcionários apenas representavam uma 10ª parte da militância. A presença feminina era reduzida. Em 1929, apenas 17% dos afiliados eram mulheres, algo que também se refletia nos processos judiciais por resistência comunista, onde sua participação era mínima. A direção do KPD mantinha contato permanente com o regime soviético e com a Internacional Comunista. Frequentemente afirmou-se que o partido atuava como um mero instrumento de Stalin e que recebia financiamento direto de Moscou. No entanto, as contas oficiais do partido não refletem transferências econômicas procedentes da União Soviética, já que seu financiamento provinha de quotas, doações e vendas de imprensa. Após a Primeira Guerra Mundial, a classe trabalhadora alemã ficou profundamente dividida. A colaboração do Partido Social Democrata com os corpos paramilitares de direita e o exército para esmagar o levantamento espartaquista de 1919, que terminou com o assassinato de Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg, gerou uma fratura irreversível. Para os comunistas, o SPD passou a ser rotulado como social-fascista. Esta ruptura debilitou de forma decisiva a esquerda e facilitou a ascensão de Hitler. Os comunistas viam os social-democratas como reformistas acomodados ao sistema, enquanto estes consideravam os militantes do KP de fanáticos sectários ao serviço de Stalin. O mesmo dia em que Hitler acedeu ao poder,
o KPD distribuiu panfletos que qualificavam seu governo como uma ditadura fascista aberta e chamavam a greves massivas. Muitos ativistas acreditavam que o novo governo colapsaria rapidamente. O 7 de fevereiro de 1933, Ernst Thälmann afirmou em um discurso que apenas uma revolução poderia derrubar o regime, embora duvidasse de que se produzisse. O incêndio do Reichstag, o 27 de fevereiro de 1933, proporcionou ao regime o pretexto ideal para desatar uma onda de violência sem precedentes contra o comunismo. Essa mesma noite, cerca de 10.000 pessoas foram presas. A imprensa comunista foi clausurada e toda a atividade pública proibida. Os primeiros campos de concentração improvisados da ZESE converteram-se em cenários centrais da repressão. A Gestapo, a polícia criminal, os tribunais e as autoridades locais atuaram de forma coordenada. Mais de 80% das pessoas internadas em custódia preventiva em 1933 eram comunistas. Embora o KPD não tenha sido proibido de imediato, foi impedido de fazer campanha nas eleições de março de 1933. 2 dias antes da votação, Thälmann foi detido e submetido a isolamento, interrogatórios e espancamentos. Permaneceu encarcerado até ser executado em Buchenwald em agosto de 1944 por ordem direta de Hitler. Apesar da violência extrema da campanha, o KPD obteve mais de 4,8 milhões de votos, o que refletia a persistência de sua base operária. Após sua proibição oficial em julho de 1933, o partido chamou a continuar a resistência. A propaganda escrita converteu-se no principal instrumento de luta. Milhões de panfletos e jornais clandestinos circularam pela Alemanha, muitos deles impressos no estrangeiro e depois introduzidos ilegalmente. A Gestapo confiscou mais de 1 milhão de panfletos apenas em 1934 e outro 1,5 milhão em 1935. Apesar desta intensa atividade, a distribuição massiva de propaganda resultou contraproducente, já que muitos receptores entregavam o material à polícia. As batidas, as execuções sumárias e a infiltração de informadores devastaram a estrutura do partido. Em apenas 6 meses, o movimento operário comunista ficou gravemente debilitado. A direção foi assassinada, encarcerada ou empurrada ao exílio. Milhares fugiram para a França, Bélgica, Holanda e, sobretudo, para a União Soviética. Ali, longe de encontrar refúgio, muitos foram vítimas das purgas stalinistas. A maioria nunca regressou. Durante os anos seguintes, a resistência comunista fragmentou-se e adotou formas cada vez mais individuais. A Gestapo intensificou a vigilância e dependeu crescentemente de denúncias procedentes do próprio ambiente social. Conversas em fábricas, bares ou habitações privadas podiam desencadear investigações exaustivas. Casos isolados mostram desde severos castigos até uma surpreendente indulgência, dependendo do histórico prévio do acusado e da avaliação do perigo que representava para a comunidade nacional. Com o início da guerra e o aumento do trabalho forçado, surgiram novos focos de conflito. Comunistas tentaram influir em fábricas e obras de defesa, promovendo lentidões, sabotagens e protestos laborais. A Gestapo reagiu com detenções seletivas, interrogatórios massivos e um controle cada vez mais estreito sobre a população operária e os milhões de trabalhadores estrangeiros trasladados para a Alemanha. Após a invasão da União Soviética em 1941, a atividade comunista clandestina experimentou um repunte limitado. Pequenos grupos reapareceram, retomou-se a distribuição de propaganda e reforçaram-se os contatos com trabalhadores estrangeiros. A Gestapo respondeu ampliando seu aparato repressivo, investigando minuciosamente qualquer suspeita de colaboração, sabotagem ou desvio ideológico. Apesar da repressão constante, o comunismo não foi completamente erradicado dos ambientes operários. No entanto, os casos documentados mostram que a Gestapo atuou com especial dureza contra quem tinha antecedentes políticos claros. Em todos os processos, as investigações foram detalhadas, baseadas em múltiplos testemunhos e orientadas a determinar o grau exato de ameaça para a comunidade nacional. Em cada caso, uma denúncia foi o detonante inicial da intervenção policial. Quando o vizinho assinalava,
Uma análise de mais de 200 denúncias conservadas nos arquivos de Düsseldorf mostrou que, em 37% dos casos, a motivação principal não era ideológica, mas sim a resolução de conflitos pessoais. Para quem era denunciado, a melhor defesa consistia em pôr em dúvida a credibilidade do acusador. Os agentes da Gestapo desenvolveram certa habilidade para detectar os motivos ocultos por trás de muitas denúncias. Ainda assim, era raro que o denunciante sofresse consequências, inclusive quando as acusações resultavam falsas. Houve exceções. Em um pequeno povoado bávaro, após uma longa sessão de bebida em uma cervejaria, um homem foi chantageado por um militante do partido que ameaçou denunciá-lo por supostas palavras pronunciadas enquanto dormia bêbado. O chantagista foi finalmente preso, julgado e condenado à morte quando a vítima denunciou a tentativa de extorsão. O marco legal que permitiu este clima estabeleceu-se muito cedo. O 21 de março de 1933, promulgou-se o chamado Decreto para a Proteção do Movimento Nacionalista contra ataques maliciosos ao governo. Castigava com penas de prisão quem difundisse afirmações consideradas falsas ou exageradas que pudessem danificar o Reich, os governos regionais ou as organizações que os apoiavam. Em casos considerados graves, contemplava-se inclusive a reclusão em trabalhos forçados. Em dezembro de 1934, uma nova lei ampliou estas disposições e incluiu como delito qualquer comentário considerado provocador contra personalidades do Estado ou do partido. Mais tarde, o Estatuto da Função Pública de 1937 impôs a todos os empregados estatais a obrigação de informar a Gestapo sobre atividades contrárias ao Estado. Em conjunto, estas normas encorajaram a denunciar qualquer comentário crítico sobre o regime. Apesar da percepção posterior, não se produziu uma avalanche incontrolável de denúncias. Entre 1933 e 1939, o Tribunal Especial de Munique tratou algo mais de 4.000 casos sob estas leis, e apenas uma parte terminou em condenação. Em 1937, registraram-se algo mais de 17.000 casos de comentários maliciosos em todo o Reich, uma cifra elevada, mas longe do que sugeria a propaganda. Um caso típico começou em setembro de 1933, em uma fábrica de cobre de Duisburgo. Um trabalhador denunciou seu capataz, Heinrich Wett, por negar-se a fazer a saudação nazi, impedir que os operários ouvissem discursos radiofônicos da liderança e expressar opiniões depreciativas sobre o regime. A Gestapo interrogou vários empregados e acumulou testemunhos que apresentavam Heinrich Wett como um elemento problemático. Foi detido e enviado a um campo de concentração sob custódia preventiva. No entanto, seu irmão, seu advogado e a direção da empresa apresentaram cartas que o descreviam como um veterano condecorado, conservador, anticomunista e leal à Alemanha, embora pouco disposto a adotar as novas formas. Após avaliar estes apoios, a Gestapo o libertou sem acusações, após fazê-lo assinar uma declaração de compromisso. O caso mostrou que, inclusive, decisões duras podiam reverter-se se o acusado se encaixava na imagem de cidadão respeitável. Não era habitual que subordinados denunciassem superiores, mas ocorreu neste caso porque a acusação canalizou-se através de uma organização do partido dentro da fábrica. Inclusive, houve cidadãos que se atreveram a denunciar abusos cometidos por agentes. Em 1934, um homem denunciou 2 membros da Gestapo por agredi-lo após uma discussão em um restaurante. A investigação foi extensa, com versões contraditórias, e terminou sem sanções para nenhuma das partes. O denunciante persistiu durante meses, escreveu a altos cargos do regime e recorreu aos tribunais civis, sem sucesso. As denúncias também podiam marcar alguém durante anos. Em 1935, um homem foi condenado a 2 anos de prisão por repetir em um bar uma versão alternativa do incêndio do Reichstag. Anos depois, pediu à Gestapo que se eliminasse a proibição que o impedia de alistar-se no exército. Em sua carta, apresentou-se como patriota leal. A Gestapo apoiou sua solicitação perante as autoridades militares, embora se desconheça o resultado final. As relações pessoais foram uma fonte constante de denúncias. As esposas denunciaram maridos com mais frequência que ao contrário, embora nem sempre por razões políticas. Em muitos expedientes apareciam ciúmes, infidelidades, alcoolismo ou desejos de separação.
Em alguns casos, a Gestapo detectou estas motivações e arquivou as denúncias, impondo apenas advertências ou multas menores. Durante a guerra, aumentaram os casos relacionados com relações entre mulheres alemãs e trabalhadores estrangeiros. As denúncias costumavam proceder de familiares ou vizinhos e podiam terminar com penas muito severas, incluída a deportação para campos de concentração. No entanto, nem todos os casos acabaram assim. Houve investigações exaustivas que terminaram arquivadas quando não se acharam provas suficientes. Ouvir emissoras estrangeiras converteu-se em outro motivo habitual de denúncia após o início da guerra. Novos decretos castigaram tanto a escuta como a difusão de informação procedente de rádios inimigas, com penas que chegavam até a morte. Embora milhões de alemães pudessem sintonizar emissões da BBC ou outras estações, apenas uma pequena proporção dos denunciados recebeu condenações extremas. A maioria dos casos baseou-se em acusações de familiares, vizinhos ou companheiros de trabalho, e os resultados variaram muito segundo as circunstâncias. Os líderes de bloco do partido jogaram um papel-chave neste sistema. Encarregados de vigiar pequenos grupos de habitações, mantinham fichas detalhadas sobre os residentes, observavam comportamentos e denunciavam qualquer sinal de dissidência. Em alguns bairros eram temidos e odiados. Seus relatórios podiam levar a condenações severas, inclusive a sentenças de morte, como ocorreu com um ancião surpreendido escrevendo consignas contra Hitler em um banheiro público. Com o avanço da guerra e derrotas como Stalingrado, o tom das denúncias mudou. As piadas e comentários críticos multiplicaram-se, e as consequências tornaram-se mais duras. Nos últimos anos do conflito, algumas denúncias terminaram em execuções públicas ou mortes na prisão. Ainda assim, os próprios relatórios internos reconheciam que muitas acusações eram falsas ou motivadas por rixas pessoais. Os estudos posteriores mostraram que apenas uma minoria das denúncias acabou em condenação judicial. Em muitos casos, a Gestapo atuou como árbitro de conflitos triviais. Essa combinação de vigilância, reação a denúncias e trato relativamente moderado para com cidadãos considerados leais contribuiu para que parte da população visse a Gestapo como uma instituição a qual recorrer, mais do que como uma ameaça constante. Classificar para destruir a guerra contra os associais. Em 1937, Reinhard Heydrich formulou esta mudança de maneira explícita. A polícia de segurança devia proteger o povo alemão entendido como um corpo biológico e atuar de forma preventiva contra qualquer elemento que pudesse debilitá-lo. O critério de perseguição deixou assim de basear-se na atividade política e passou a centrar-se na adequação racial e social ao ideal nazi. Sob esta lógica, qualquer pessoa situada fora desse ideal converteu-se em um objetivo legítimo. A categoria de associal incluía delinquentes habituais, homossexuais, delinquentes sexuais, prostitutas, desempregados de longa duração, alcoólatras, mendigos, jovens problemáticos, gangues de rua e ciganos. Em 1944, um rascunho de lei definia estes indivíduos como incapazes de cumprir os requisitos mínimos da comunidade e perigosos por sua conduta. Estas concepções apoiavam-se em correntes ideológicas prévias. Durante décadas, a eugenia havia ganhado prestígio em numerosos países, defendendo que os problemas sociais e criminais eram hereditários e deviam resolver-se mediante a seleção biológica. O termo foi cunhado por Francis Galton no século XIX e a ideia de higiene racial foi desenvolvida na Alemanha por Alfred Ploetz. Em 1920, os médicos Karl Binding e Alfred Roche publicaram um livro que defendia a eliminação de vidas consideradas sem valor social, ideias que muitos dirigentes nazis adotaram com entusiasmo. Após a chegada de Hitler ao poder, o ministro do Interior, Wilhelm Frick, deixou claro que o gasto público devia beneficiar apenas os racialmente saudáveis. O 14 de julho de 1933 promulgou-se a Lei para a Prevenção da Descendência com Doenças Hereditárias, que entrou em vigor em janeiro de 1934. Permitia a esterilização obrigatória de pessoas com diagnósticos como debilidade mental congênita, esquizofrenia, epilepsia, cegueira hereditária, surdez ou alcoolismo crônico. Com o tempo, a lei ampliou-se para incluir motivos sociais.
Entre 1933 e 1945, estima-se que entre 350 mil e 400 mil pessoas foram esterilizadas. O procedimento começava com uma recomendação de médicos, assistentes sociais ou diretores de instituições. Revisavam-se expedientes médicos, escolares e policiais. O afetado era citado perante um médico, e se a medida fosse aprovada, o caso passava a um dos tribunais de saúde hereditária. Em 1934, mais de 32 mil pessoas foram esterilizadas, a maioria catalogada como débeis mentais. As apelações existiam, mas raramente prosperavam e resolviam-se em poucos minutos. As operações provocaram milhares de mortes por complicações. Muitos médicos atuaram com zelo excessivo. Alguns indicaram pacientes por terem filhos fora do matrimônio ou por condutas consideradas imorais. Em 1937, introduziram-se inclusive testes de conhecimentos gerais para decidir esterilizações. Os pobres foram os mais afetados, enquanto quem tinha recursos podia defender-se legalmente. As categorias tornaram-se tão elásticas que praticamente qualquer um podia encaixar-se nelas. Os mendigos e vagabundos foram considerados exemplos clássicos de associais. A todos os sem-teto obrigou-se a portar um registro de movimentos. Quem não o mostrava era detido e enviado a campos de concentração. Em 1933, uma batida massiva deteve 100 mil vagabundos. Embora muitos tenham sido libertados por falta de espaço, a ideia de eliminar seu direito a existir foi discutida abertamente na administração. Os delinquentes reincidentes também foram tratados com uma dureza extrema. A Lei de 1933 contra criminosos perigosos permitiu a custódia preventiva ilimitada e penas retroativas de até 15 anos. Para delinquentes sexuais, autorizou-se a castração. Milhares foram submetidos a esta medida. A partir de 1937, grandes batidas levaram milhares de reincidentes à prisão ou campos, onde muitos morreram. Durante a guerra, esta política intensificou-se e desembocou em programas secretos de extermínio mediante trabalho forçado. O desemprego de longa duração foi outro objetivo. Em 1938, Himmler ordenou batidas nacionais contra os considerados refratários ao trabalho. Milhares foram presos e enviados a campos como Flossenbürg, Mauthausen e Neuengamme. Nos campos, os associais usavam um triângulo preto, careciam de redes de apoio e sofriam taxas de mortalidade superiores às de outros prisioneiros. A repressão também atingiu jovens. As autoridades de bem-estar podiam internar menores por ausências escolares ou comportamento inadequado. Para 1941, cerca de 100 mil jovens estavam reclusos em centros. Em lugares como Breitenau, as condições eram brutais. A comida reduziu-se a níveis de fome e os castigos eram constantes. Muitas crianças escreveram cartas desesperadas pedindo comida às suas famílias. Durante a guerra, a Gestapo perseguiu com especial atenção grupos juvenis não conformistas. Entre eles, destacaram-se os Edelweiss Pirates, jovens operários que rejeitavam a disciplina nazi. Ao princípio, as autoridades duvidaram em como tratá-los, mas em 1944 a repressão foi extrema. Em Colônia, 13 de seus membros foram enforcados publicamente. Outro fenômeno foi o dos jovens do swing e do jazz, de origem acomodada, que organizavam festas clandestinas. Não eram militantes políticos, mas sua cultura anglo-saxônica os converteu em suspeitos. As prostitutas foram definidas como perigos raciais e sanitários. Após uma fase inicial de repressão, o regime adotou uma postura ambígua. Legalizaram-se bordéis regulados e submeteu-se as mulheres a controles médicos. Muitas foram enviadas a campos, incluídas aquelas obrigadas a prostituir-se dentro dos próprios campos de concentração. A homossexualidade foi tratada como uma ameaça direta à raça. O endurecimento do famoso artigo 175 permitiu condenar dezenas de milhares de homens. Muitos foram enviados a campos, onde usavam o triângulo rosa e sofriam violência sistemática e experimentos médicos. Embora as lésbicas não tenham sido criminalizadas, também foram vigiadas e marginadas. Finalmente, os ciganos ficaram presos entre as políticas raciais e sociais. Investigações dirigidas pelo Dr. Robert Ritter classificaram milhares de pessoas segundo critérios raciais arbitrários. Em 1938, ordenou-se registrar todos os ciganos e submetê-los a exames biológicos.
Durante a guerra, as deportações intensificaram-se. Em dezembro de 1942, Himmler ordenou seu envio massivo a Auschwitz-Birkenau, com exceções confusas que dependiam de avaliações raciais. Milhares morreram. Aos que se salvaram, impôs-se a esterilização como condição para permanecer em liberdade. Esta guerra contra os chamados marginalizados sociais mostrou como a Gestapo, junto à Kripo e outras instituições, aplicou uma política de exclusão total. Sob o pretexto de proteger a comunidade nacional, o regime converteu preconceitos sociais em instrumentos de perseguição sistemática, que culminaram em esterilização, trabalhos forçados e morte. A questão judia, exclusão, deportação e assassinato. Às 11h03 da manhã de 11 de março de 1933, Ludwig Forder, advogado judeu, encontrava-se trabalhando em seu escritório dentro do edifício principal do Tribunal de Breslau. De forma repentina, a porta foi aberta violentamente a pontapés. 2 membros das SA irromperam gritando ordens contra os judeus. Em uma declaração policial posterior, Forder relatou como um colega ancião, Sigmund Kohn, de mais de 70 anos, permaneceu paralisado em seu assento enquanto era atacado. Forder foi golpeado na cabeça com tal força que começou a sangrar profusamente, perto de uma antiga ferida da Primeira Guerra Mundial. Um dos agressores perguntou ao juiz se Forder era judeu. O magistrado respondeu afirmativamente. Ato contínuo, Forder foi expulso do escritório a golpes, caindo sobre outro juiz judeu, que perguntou com incredulidade a que autoridade podia recorrer para denunciar o sucedido. Forder compreendeu então que já não existia nenhuma instância a qual recorrer. Episódios como este causaram um profundo impacto na comunidade judia alemã. Os judeus constituíam uma minoria muito reduzida. Entre 1871 e 1931, nunca superaram pouco mais de 1% da população. Em 1933, viviam na Alemanha aproximadamente 525 mil judeus, dos quais 144 mil residiam em Berlim. Para 1939, a cifra havia descido para cerca de 300 mil. Entre 1940 e 1944, mais de 130 mil judeus alemães foram deportados para campos de trabalho forçado e extermínio na Polônia. Estima-se que ao redor de 160 mil judeus alemães morreram no Holocausto. Os que sobreviveram fizeram-no principalmente graças a casamentos mistos ou por serem filhos destes. A presença judia nos territórios germanos remontava a séculos atrás e havia atravessado períodos recorrentes de perseguição. A Constituição Alemã de 1871 outorgou-lhes plena cidadania, permitindo inclusive a conversão ao cristianismo. Muitos judeus integraram-se completamente na sociedade alemã. Entre finais do século XIX e 1933, dezenas de milhares adotaram o protestantismo. Durante a Primeira Guerra Mundial, cerca de 100 mil judeus serviram no exército alemão e milhares receberam condecorações. 12 mil perderam a vida em combate. Antes da chegada de Hitler ao poder, a assimilação avançava com rapidez. O número de casamentos mistos aumentou de forma constante, e para 1933, quase a metade dos judeus estavam casados com não-judeus. Para muitos, a identidade alemã era prioritária. Numerosos testemunhos coincidem em que, antes de 1933, a condição judia não definia a vida cotidiana de muitas famílias. Os judeus tinham uma presença destacada no comércio, na banca, nas profissões liberais, na cultura e na ciência. Esta visibilidade gerou ressentimento em amplos setores da população alemã. A propaganda insistia em que uma minoria controlava posições-chave da economia e da cultura. Estas percepções, repetidas de forma constante, foram interiorizadas inclusive por quem não abrigava inicialmente um ódio ativo. Desde os primeiros meses do regime nazi, Reinhard Heydrich deixou claro que o objetivo não era unicamente econômico. A Alemanha devia converter-se para os judeus em um país sem futuro, empurrando-os a emigrar mediante uma pressão progressiva e sistemática, evitando, ao menos em aparência, explosões caóticas de violência. A perseguição desenvolveu-se por etapas. Primeiro buscou-se expulsar os judeus da vida profissional e social. Aprovaram-se centenas de leis e decretos que restringiram seu acesso ao emprego público, à educação, à vida cultural e à economia.
O boicote nacional de 1º de abril de 1933 marcou o início visível desta política. Membros das SA postaram-se em frente a comércios judeus, intimidando clientes e proprietários. Apesar de tentativas iniciais dentro da comunidade judia por manter a dignidade e resistir simbolicamente, a realidade tornou-se cada vez mais asfixiante. A propaganda antissemita inundou as ruas, os jornais e as vitrines. Humilhações públicas, detenções arbitrárias e violência protetora multiplicaram-se inclusive antes de existirem leis que as respaldassem formalmente. Durante o verão de 1935, o clima de hostilidade intensificou-se. Em muitas localidades proibiu-se aos judeus o acesso a espaços públicos, cemitérios foram profanados e exigia-se abertamente uma legislação que proibisse as relações entre judeus e não-judeus. Em resposta, o regime promulgou as leis de Nuremberg em setembro desse ano. Estas normas privaram os judeus da cidadania alemã, proibiram casamentos e relações sexuais com pessoas consideradas arianas e estabeleceram complexas categorias raciais baseadas nos avós. As consequências foram imediatas. Pessoas que até então se haviam considerado plenamente alemãs passaram a converter-se legalmente em parias. Jovens expulsos de escolas, famílias fragmentadas e um crescente êxodo marcaram os anos seguintes. A partir desse momento, a Gestapo assumiu um papel mais ativo, especialmente nos casos de profanação racial, uma nova categoria penal utilizada para vigiar, denunciar e castigar relações pessoais. Em 1938, a pressão alcançou um novo nível. Os judeus foram obrigados a declarar seus bens, acelerou-se o fechamento de negócios e ordenou-se a nova prisão de quem já havia cumprido penas por infrações raciais. O assassinato de um diplomata alemão em Paris foi utilizado como pretexto para desatar uma violência sem precedentes. A noite de 9 para 10 de novembro de 1938, conhecida como a Noite dos Cristais Quebrados, foi organizada a partir do próprio aparato do Estado. Sinagogas arderam, comércios foram destruídos e milhares de judeus foram presos e enviados a campos de concentração. Embora muitos tenham sido libertados semanas depois, a mensagem era inequívoca. A partir desse momento, a vida judia na Alemanha tornou-se praticamente impossível. Nos meses seguintes, impuseram-se novas proibições, confisco de bens, restrições de movimento, imposição de nomes obrigatórios e, finalmente, em setembro de 1941, a obrigação de portar a estrela amarela. A aceitação social desta medida foi amplamente registrada pelos relatórios de segurança do regime. Com o início das deportações em outubro de 1941, a perseguição entrou em sua fase final. A Gestapo organizou meticulosamente os transportes para guetos e campos de extermínio. As comunidades judias foram obrigadas a colaborar na preparação de listas, enquanto os bens dos deportados eram confiscados e leiloados. Embora alguns judeus tenham conseguido esconder-se ou receber ajuda, a maioria foi deportada. As reações da população variaram entre a indiferença, a aprovação e casos isolados de compaixão castigada de imediato. Apenas os casamentos mistos ofereceram uma possibilidade limitada de sobrevivência e, ainda assim, sob condições extremamente frágeis. A história de Helene Krebs exemplifica a brutalidade do sistema. Judia casada com um alemão, foi denunciada por ajudar outra judia fugitiva. Apesar de sua gravidez e das súplicas de seu esposo, foi deportada para Auschwitz, onde foi assassinada junto a seu filho não nascido. O regime falsificou sua causa de morte, como fez com milhares de vítimas. Assim, a perseguição dos judeus na Alemanha não foi uma explosão repentina, mas um processo gradual, legalizado, burocrático e socialmente tolerado, que culminou na deportação e no assassinato sistemático de uma população que havia formado parte do país durante gerações. A Gestapo perante a justiça. Na noite de 23 de abril de 1945, Heinrich Müller, chefe da Gestapo, entrou no bunker de Adolf Hitler em Berlim, situado sob a chancelaria do Reich, já devastada pelos bombardeios. Havia sido convocado diretamente por Hitler, que estava convencido de que alguém estava filtrando informação militar aos aliados. Heinrich Müller iniciou uma investigação imediata e chegou logo à conclusão de que o responsável devia ser alguém com liberdade de movimento para entrar e sair do bunker sem levantar suspeitas. O principal suspeito foi o general das SS Hermann Fegelein, esposo de Gretel Braun, irmã de Eva Braun,
e aliado próximo de Heinrich Himmler. Hermann Fegelein havia faltado a 6 das últimas reuniões militares. Após ser localizado em Berlim, foi preso, interrogado brevemente e confessou. O 28 de abril foi executado sumariamente no Jardim da Chancelaria. Essa foi a última investigação dirigida por Heinrich Müller. Foi visto com vida pela última vez o 2 de maio de 1945, quando saiu dos escombros que rodeavam o bunker. Desde esse momento, desapareceu. O destino final de Heinrich Müller nunca foi esclarecido. A explicação mais aceita é que morreu durante um bombardeio soviético. Seus documentos de identidade foram encontrados em um cadáver e enterrados em um cemitério berlinense pelo membro das SS Walter Lüders. Existe uma certidão de óbito datada de 15 de dezembro de 1945 que indica que morreu em ação. No entanto, alguns duvidaram desta versão. O caçador de nazis Simon Wiesenthal sustentou que Heinrich Müller logrou escapar e viver sob uma identidade falsa, possivelmente na União Soviética ou na América do Sul. Em 1963, as autoridades da Alemanha Ocidental exumaram os restos enterrados como Heinrich Müller. O exame forense revelou que o caixão continha restos de 3 pessoas distintas, nenhuma das quais era Heinrich Müller. Heinrich Himmler também abandonou o bunker o 23 de abril de 1945. Enquanto Hitler permanecia encerrado, Heinrich Himmler tentava negociar uma paz separada com os aliados. Utilizou como intermediário o diplomata sueco Folke Bernadotte, mas as propostas foram rejeitadas. Posteriormente, fugiu para a zona de Flensburg com documentação falsa, sob o nome de Heinrich Hitzinger. Fez a barba, vestiu-se de civil, deixou de usar óculos e tratou de ocultar sua identidade. Foi detido por tropas britânicas em um controle de estrada e trasladado a um campo de internamento em Lüneburg. Pouco depois de sua detenção, morreu sob custódia aliada, sem chegar a comparecer perante um tribunal. O principal arquiteto do sistema de terror nazi evitou assim qualquer julgamento. A maioria dos altos cargos da Gestapo foram presos após o final da guerra. Adolf Eichmann foi uma exceção. Detido brevemente em um campo estadunidense, logrou escapar. Em 1952, estabeleceu-se na Argentina sob o nome de Ricardo Clement e trabalhou em uma fábrica de Mercedes-Benz em Buenos Aires. Sua esposa e seus filhos reuniram-se com ele sem levantar suspeitas. Os principais líderes nazis foram julgados em um processo único perante o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. As bases legais do julgamento estabeleceram-se em Londres no verão de 1945. As acusações dividiram-se em 3 categorias: crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O julgamento celebrou-se entre novembro de 1945 e outubro de 1946, com mais de 400 sessões públicas. Foi presidido pelo juiz britânico Geoffrey Lawrence. Dentro do processo, celebrou-se um julgamento específico contra a Gestapo, que foi declarada organização criminosa junto com as SS e o SD. O promotor principal para este caso foi o advogado estadunidense Robert Story, que sustentou que a Gestapo atuava como uma organização estatal estreitamente coordenada com o SD. Hermann Göring, fundador da Gestapo na Prússia, foi um dos acusados centrais. A acusação apresentou uma grande quantidade de documentação para demonstrar a existência de um sistema unificado de repressão. De forma significativa, a polícia criminal e a polícia ordinária ficaram excluídas do processo. A defesa da Gestapo esteve encabeçada pelo advogado alemão Rudolf Merkel. Vários ex-membros da Gestapo testemunharam em seu favor, entre eles Werner Best, antigo responsável de pessoal na Central de Berlim. Werner Best apresentou a Gestapo como uma instituição administrativa que cumpria ordens do Estado. Afirmou que a maioria de seus membros procediam da polícia criminal, que estavam mal pagos e que não podiam negar-se ao seu traslado sem perder seus direitos laborais. Sustentou que a Gestapo não era uma rede onipresente, mas uma organização reativa que dependia de denúncias do público. Negou que dirigisse campos de concentração ou que pusesse em perigo a vida dos detidos. Afirmou que os interrogatórios reforçados estavam regulamentados e que não se forçavam confissões. Outros oficiais, como Karl-Heinz Hoffmann, reforçaram esta linha defensiva. Karl-Heinz Hoffmann declarou que a maioria dos casos se resolviam com advertências ou com processos judiciais ordinários.
Afirmou que a custódia protetora apenas se aplicava de forma temporal e que o traslado a campos era excepcional. Negou o uso sistemático de tortura dentro da Alemanha, embora tenha admitido interrogatórios mais duros em territórios ocupados. Rudolf Merkel argumentou que, segundo o direito alemão, apenas podiam julgar-se indivíduos e não organizações. Sustentou que a Gestapo não estava composta por fanáticos ideológicos e que qualquer integração de ideias nazis havia sido lenta e incompleta. Também defendeu que os oficiais transferidos aos Einsatzgruppen não atuavam como membros da Gestapo quando participaram em assassinatos massivos. O 30 de setembro de 1946, o tribunal ditou sentença. A Gestapo foi declarada organização criminosa por sua participação direta em prisões, interrogatórios, deportações, trabalhos forçados e assassinatos. Estabeleceu-se a responsabilidade coletiva de seus membros, com exceção de empregados menores e de quem tivesse abandonado a organização antes de dezembro de 1939. 12 dos acusados principais foram condenados à morte. Hermann Göring morreu antes que a sentença pudesse tornar-se efetiva. Outros, como Ernst Kaltenbrunner, foram executados. No entanto, não se celebrou nenhum julgamento coletivo posterior contra a Gestapo. A maioria de seus membros passaram breves períodos em campos de internamento e foram posteriormente libertados. O processo de desnazificação posterior foi amplamente indulgente. A maioria dos antigos membros da Gestapo foram classificados como exonerados e recuperaram pensões e empregos. Os tribunais ocidentais condenaram um número muito reduzido de responsáveis. Em contraste, a Alemanha Oriental realizou julgamentos massivos e condenações severas, embora posteriormente tenha reduzido sua intensidade. O julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém, em 1961, voltou a colocar a Gestapo no centro do debate internacional. Adolf Eichmann apresentou-se como um burocrata obediente. Admitiu seu papel nas deportações, mas negou responsabilidade pessoal. Foi condenado à morte e executado em 1962. Este julgamento impulsionou novas investigações na Alemanha Ocidental, incluindo o processo de Auschwitz em Frankfurt. Apesar de algumas condenações importantes, a maioria dos responsáveis escaparam à justiça. Modificações legais posteriores dificultaram ainda mais os processos penais.